E Janaína, Priscila, sejam bem-vindas. Pri, olha. Oi, Ana, querida. Gente, eu estou tão emocionada com esse papo que nós vamos levar hoje, dessa prosa, que eu acho que foi uma das prosas que eu me senti mais responsável, né? Porque essa prosa responde a uma pergunta de uma criança. Então, gente, não tem nada mais importante no mundo do que isso. A resposta que a gente vai dar para as crianças no tempo atual, né? Para as questões todas que elas estão vivendo. Então, eu estou assim, né? Passei o dia pensando na nossa conversa. Vou dizer que estou tão emocionada que esqueci até de fazer o chá. Estou até sem chá aqui hoje, né? Porque fiquei aí envolvida nesse tema que a gente vai conversar, e hoje também tivemos muitas tarefas aqui por causa da chuva, e quando a gente mora na roça, dia de chuva, é trabalho o dia todo, que tem que ficar aí resgatando uma galinha afogada, um cachorro na lama que pensa que é porco, e a gente vai para dentro de casa e volta para cá, né? Mas é um assunto assim muito muito interessante, muito relevante, e por ter sido feito por uma criança, é extremamente importante que a gente reflita sobre a resposta que a gente vai dar, né? E o assunto é a gente que enfrenta o mal. O tema é esse, a gente que enfrenta o mal. E a pergunta da criança foi para o pai. E ela perguntou para o pai, muito seriamente, né? Porque é um assunto muito sério. O bem sempre vence. O bem sempre vence. Está todo mundo me ouvindo aí? Responde para mim, para ver se está funcionando, porque parou tudo aqui. Estamos seguindo? Vê aí para mim. Tá tudo certo? É porque deu uma paradinha aqui. Ah, Ana, fica calma, não fica nervosa com a internet, porque quando a gente fica nervoso com a internet, aí a coisa piora. Aí a gente começa a irradiar um campo aí que o negócio fica mais complicado. Então, vamos devagarinho, né? Porque o assunto hoje é poderoso. Vocês estão com chá, gente? Hoje eu esqueci do meu chá, agora você vê. Que bom. E o que acontece? Hoje é a última live de prosa do ano, né? Porque depois dessa conversa que a gente vai fazer aqui, eu entro num período de férias e pretendo dar uma descansadinha, dar uma relaxada, porque 2022 está vindo aí com uma vibração muito boa, né? Muito boa para a gente poder superar aí essas coisas todas, transformar, transmutar. A ideia é transmutar as nossas experiências desafiadoras, né? E sair lá na frente transformado, né? Porque nós temos hoje uma conversa sobre: será que o bem sempre vence? Priscila, Tonha está por aí?
Você está juntinho dela nesse momento? Ai, que bom, que bom. Ela está assistindo? Ela está me vendo? Posso conversar com ela? Então, vamos lá, gente. Eu acho assim, achei essa conversa, assim, essa pergunta, eu achei de uma profundidade, sabe? Oi, Tonha, tudo bem, Antônia? Você tá boa, querida? Oi, chegou a Luciene, linda. Você tá boa, meu bem? Então, nós vamos hoje conversar sobre uma pergunta, né, que foi feita. O bem sempre vence? Será que ele sempre vence? E uma pergunta importantíssima que ajuda a gente, ajuda o adulto a pensar nas coisas, né? A pensar, não sair por aí dando qualquer resposta, né? Porque criança é o que há de mais sério na vida. E as perguntas. Ai, que bom, Lu, que bom. Postei lá o evento que vai acontecer lá no Caminhos de Si. Postei lá no meu story, para todo mundo ver que vai acontecer agora no dia 11. É dia 11, né? Então, então, Tony, é isso. Existe aí uma reflexão importantíssima. Ajuda a gente a pensar, ajuda o adulto a pensar, né? Porque ela traz aquela pureza da alma, né? Isso, dia 11, tá lá no story. Aquela pureza, né, da alma, porque a criança, quando faz uma pergunta, ela não faz uma pergunta do nada. A criança é a essência do filósofo, né? Ela fica ainda ali tentando encontrar a resposta dela, da experiência dela, né? E eu acho que foi uma pergunta tão importante para todos nós, né? Porque nós precisamos dessa resposta, inclusive para a gente, né? E não podemos dar qualquer resposta, né? E aí a gente vem com essa pergunta: o bem sempre vence, né? O bem sempre vence. O que a gente vai responder para essa criança? Eu fiquei pensando, né? O que a gente pode responder para a criança? Botou a gente numa saia justa, porque se a gente responde para ela, né? Simplesmente assim, com aquele positivismo, né? O bem, o herói, a pergunta foi: o herói sempre ganha? Mas se a gente for responder isso, o bem sempre vence, de uma forma assim, meio que, vamos, né, naqueles positivismos assim, exagerados, né? Positivismos exagerados, assim, acabam sendo meio toque, meio que a gente fecha, assim, para não ver a realidade. Eu acho que a gente acaba dando uma resposta complicada, né? Dando uma resposta vazia, para a criança, né? Porque se a gente vai, né, responde simplesmente assim: não, bem, realmente, bem sempre bem, sem dar mais muitas explicações, aí a gente olha para a realidade, né? A gente olha para a nossa realidade e a gente fica, né, com uma coisa assim: será que está falando a verdade? Quando eu fiz a enquete no nosso story lá do perfil da Casa Dulce, eu fiz uma enquete, né, do que as pessoas achavam dessa pergunta, o que elas responderiam.
E aí foi interessante, porque 67% das pessoas responderam sim, o bem sempre vence. Mas 33% das pessoas responderam não, o bem nem sempre vence, né? E aí a gente fica, né? É uma questão importante, nós temos que chegar a uma reflexão, porque dizer para a criança simplesmente que venha, vão fechar os olhos para tudo que a gente vê de atrocidades sendo cometidas pelo ser humano, mundo afora, quando a gente, o que a gente vai dizer quando a gente está diante do crime, dos crimes atrozes que a gente vê contra a criança, contra o ser humano? Os crimes contra o ser humano. O ser humano, uma pessoa tirando a vida de outras pessoas, simplesmente banalizando a vida. Aí tem uma série de outros exemplos de maldade, que todo mundo está aí pensando alguma coisa agora. Estupro, pedofilia, roubo, assalto, invasão, corrupção. O que mais? Outros exemplos do mal. Doenças. Mortes. A morte em si. O evento. O fato. A morte. Quantos de nós, né, precisam enfrentar esse desafio da morte de pessoas próximas, né, e vivencia isso de uma maneira terrível. Quando as mortes são por doenças incuráveis, mas também porque são violentadas num assalto, num acidente, enfim. Vamos pensar no mal, se a gente for falar, muitas pessoas também exemplificaram o mal como um sentimento humano, o egoísmo. Pensar só em si. A hipocrisia, né? Quantas coisas a gente pode fazer aqui, passar grande parte da nossa conversa falando sobre, dando exemplos de maldade, dando exemplos do mal. Então, não dá para a gente chegar, né, diante disso tudo, que chega, né, chegar para a criança e simplesmente banalizar a pergunta que ela está fazendo, porque é uma questão muito profunda para ela. Até porque as crianças hoje, dentro da escola, experimentam o mal. Experimentam o mal. Bullying. Quantos são banidos porque não tem aquele celular, não tem aquele joguinho, né? Não vem com aquela mochila poderosa, enfim. E elas enfrentam isso, porque a gente sabe, e é doloroso para a criança o que elas enfrentam dentro das escolas, também, nos seus grupos. Quando elas saem da família, que é um lugar de proteção, fora, sem falar na violência doméstica. Porque quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa só em marido batendo na mulher. A gente não pensa em mulher infernizando o marido, e a gente não pensa no que o casal, muitas vezes, de forma... formando assim uma cumplicidade, a maneira como eles tratam violentamente os seus filhos. Então, não vamos nem entrar nessa questão.
Nós estamos considerando que a família é um lugar de proteção. Quando eles chegam na escola, elas enfrentam aí o desafio de estarem sós e precisam estar protegidas, né? O bullying é um negócio poderosíssimo dentro das escolas, violento. E a verdade é que não é de hoje, não. Ele tem esse nome, bullying, hoje, né? Mas essa maldade, ela já acontece há muitos anos. Eu me lembro das minhas experiências, né? Quando eu meu encontro com a maldade na escola, quando eu estava numa escolinha de aprendendo a ler, muitos anos atrás. Gente, ó, mas é muito, hein? É muito. Mas eu me lembro dessa experiência, né? Porque existia algo em mim, na minha condição, que afrontavam as outras pessoas. Então, se eu ficasse sozinha, sem a professora, sem alguma proteção, as outras pessoas vinham e eu me lembro de alguém que furou minha cabeça com um lápis, né? Enfim, não me lembro nem por quê. Alguma coisa eu aprontava também, né? Porque, enfim, o mal também habita em nós. Então, eu talvez tenha feito alguma coisa ali, enfim. Mas quando a criança faz, né, passa por essa situação, a gente precisa considerar, né, que não vamos chegar, não, não, né, o bem sempre vence, e ela toda ferida. Mas aí tem uma outra questão, né? Também a gente conseguir chegar para ela, chegar para a criança e responder para ela assim: ah, não, o bem não vence sempre, não. De vez em quando ele é derrotado e o mal sai vitorioso, e assim é a vida. Se a gente responde também dessa maneira, a gente também corre um outro risco. Primeiro, de imprimir o medo, que é né? A gente já sabe que é uma emoção que precisa ter cuidados, né? Para a gente lidar com isso. O medo é uma expressão natural. Mas quando, né, a gente vai ficando aterrorizado com as questões, enfim. Então, é muito importante que a nossa resposta não imprima medo na criança. Não, o mal está aí, de vez em quando ele toma o lugar e é assim que é. Até onde também a gente não está plantando uma semente, né, de uma saída de que talvez não seja muito interessante fazer parte do time do bem todo o tempo, né? Então, será que talvez, bom, já que o mal de vez em quando toma lugar, talvez essa possa ser uma escolha para mim. Então, a gente também pode estar plantando ali, né, uma semente de que não vale a pena lutar pelo bem, que não vale a pena ser do time do bem. E quantos acreditam nisso, né? Quantos acreditam que não vale mais a pena ser bom, fazer o bem, né? E diante dessa situação toda, né, a gente precisa refletir aonde essa contenda acontece. Então, vamos pensar na base dessa questão. Se a gente está falando, né, da luta do bem contra o mal, aonde essa disputa acontece? Acho que a gente precisa pensar nisso. Aonde? E a gente vai, né, dissecando, refletindo, dissecando essa questão, e a gente chega no lugar da contenda, a gente chega na arena onde o bem e o mal disputam um lugar, que é onde? Quem se arrisca a dizer aí para mim, a responder essa pergunta? Aonde que essa contenda tem, né? Onde é a arena da disputa entre o bem e o mal?
Alguém arrisca? Não é difícil a gente responder. É isso aí. Olha, Priscila respondendo agora. Essa disputa, a arena dessa contenda, desse conflito, desse embate entre o bem e o mal, acontece dentro de nós, no nosso circuito mente-cérebro. Desculpe, mente-coração. Mente-cérebro é o nosso sistema mental. Nosso circuito mente-coração. Dentro. Isso, Lu. É dentro da gente que acontece isso. Por quê? Porque esse circuito, né, mente, coração, é um circuito neurológico, é um circuito, né, de comando das nossas ações. Então, quando a gente vai escolher a gente vai dar as nossas respostas às nossas percepções, e a gente vai escolher entre o bem e o mal, dentro da gente, nas nossas respostas, na nossa conduta, né? A gente responde por esse circuito dentro da gente. E aí, muitas vezes, escolhemos o mal, escolhemos mal, né? A nossa resposta não é uma resposta do bem, muitas vezes. Né? É preciso que a gente seja bastante honesto nesse momento para perceber, né, que esse conflito não está fora da gente. Né? E porque a gente respondeu lá, junto com os 67%, respondeu que o bem sempre vem, significa que a gente só só realiza o bem na nossa vida. E aí, o que acontece, né? O que acontece nessa hora, quando a gente realmente começa a ver, né, que a humanidade ainda está tão equivocada, né? Uma resposta interessante que eu gostei, né, quando perguntou para você o que é o mal, e alguém respondeu um grande equívoco. Foi lindo, né? Então a gente vê aí a humanidade equivocada e a coisa fica, né, feia, né? Priscila, inclusive, falava muito da organização do mal, né, Pri? Que o mal, ele aparece. O mal, ele parece que tem marketing próprio. E ele é organizado, né? Crime é organizado, o mal é organizado. Mas aí, o mal provocador, né? E aí, quando a gente sente a dor, né? Quando a gente sente a dor, a gente começa a questionar um monte de coisas, a gente se perde, a gente entra em conflito, enfim, dói, está doendo, está ferido, não está pensando direito, não está sentindo. Aí começam os embates, e aí vem aquele momento onde a gente questiona até Deus. Meu Deus, por que Deus criou o mal? Se Deus criou tudo, aí começam aqueles questionamentos, né? Se Deus criou tudo, por que Deus criou o mal? E botam Deus numa situação, né, que talvez ele não tenha nada a ver com isso, né? E aí é que a gente começa a refletir, já que a gente falou de Deus, e aí nossa conversa não é uma conversa religiosa, né? A gente vai, muito embora eu faça o meu encontro com Deus e, enfim, e esse momento, por exemplo, do Natal é maravilhoso, porque a gente está aí esperando o nascimento de Jesus, mas o nosso assunto aqui não é religioso. Então, a gente vai para um lugar onde a gente vai responder, por exemplo, quais são as origens do homem. Aí a gente precisa pensar o que aconteceu, quais são
as origens do homem. Seja bem-vinda, Nilzete. Que bom ter você aqui hoje. Quais são as origens? Qual é a origem do homem? Da onde surgiu? Né? Desde quando? Ontem a gente fez ontem eu estava com um grupo conversando sobre o meu programa Nascer e Morrer às Margens do Amazonas, que é um programa de iniciação à prática meditativa, e a gente estava falando sobre a origem, a nossa origem. Porque a última coisa que a gente ganha para a gente ter possibilidade de passar por essa experiência aqui na Terra, né? Essa experiência material, essa experiência de ter um corpo, de ter sensações, enfim. O nosso corpo físico é a última coisa que a gente... Oi? A última coisa que a gente ganha, é o último corpo que a gente ganha. E quando a gente é concebido lá num lugar onde a ciência vai chamar de vácuo quântico, né? Vazio criador, fonte primordial, ele vai falar desse lugar. Mas ele vai falar também de, assim, fazendo uma correspondência com a fala das tradições, né, a fala ancestral das tradições religiosas, ele vai falar que o primeiro estágio de vida, né, do espírito humano é um estágio de luz. Somos luz. Nascemos de uma explosão, de uma centelha divina. Luz. Numa outra conversa que nós tivemos sobre quem sou eu, né, que foi uma pergunta importante, acho que foi a última live que a gente conversou, quem sou eu? Uma pessoa respondeu isso, eu achei também, adorei. Quando eu perguntei, defina com uma palavra quem é você. E essa pessoa respondeu, luz. Também adorei essa resposta. Né? Porque somos luz. Tudo é luz. A ciência vai dizer, tudo no universo é luz. E nós também nascemos luz no seio do Criador, no útero cósmico. Primeiro, somos espíritos de luz. Luz. Aí depois a gente vai passando pelos estágios, né, pelo desenvolvimento desse espírito que entra num campo vibracional, ganha um som, ganha uma alma, e depois essa luz, né, isso a ciência que nos diz, né, com aquela formulazinha, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. E igual mc square. Muito famosa, do Einstein. Mas o que essa fórmula diz? Essa fórmula diz que a luz, ela tem uma velocidade, e ela viaja uma velocidade, a luz não para, mas em algum momento essa luz, ela vai perdendo velocidade. E conforme ela vai perdendo essa velocidade, ela vai se materializando, ela vai se transformando em matéria. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda, querida. Então, ela vai se transformando em matéria. Então, assim como existem os estados da água, a gente não tem os estados da água, né, de gasoso, líquido e sólido, né? A água, o vapor, o gelo. A gente tem os estados da luz. E a luz desacelerada é como se fosse uma luz congelada. Ela vai ganhando forma. Isso é matéria.
Matéria é luz desacelerada. E aí, nós, que somos luz, ganhamos uma forma, um corpo. Eu gosto de lembrar, né, que uma frase do Teilhard de Chardin, que fala que nós não somos seres humanos com experiências espirituais, né, na nossa evolução aí, né? Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência humana, aqui no planeta Terra, nessa beleza de planeta que a gente insiste em maltratar, né? Um outro aspecto do mal. Mas nós estamos aqui nessa experiência da matéria. E a tendência da luz, naturalmente, por uma lei da física, é ela voltar para o seu estado primordial, original, né? E que é a desmaterialização. E aí a gente volta, né? Existe aí a experiência da morte física, a desencarnação, a desmaterialização. Mas por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com o nosso tema? Porque eu acho que é muito importante a gente entender que quando ocorre a materialização, a matéria, ela é responsável pelo surgimento da sombra. É na matéria que a gente tem a experiência da sombra. E a sombra, ela ilude. A sombra ilude. A gente acaba ficando iludido pela percepção da sombra. E achando que a sombra é a realidade. E o que é a sombra? A sombra é a ausência da luz. Então, a gente começa a responder a questão de que a luz produz a sombra. Por quê? Porque ela se materializa e o estado da luz materializado produz a sombra, porque impede, neutraliza a ação, né? O que é a sombra? A sombra é uma projeção do contorno aonde não existe luz. Mas a sombra não produz luz. A sombra não é capaz de produzir a luz. Então, eu acho que a gente já começa a refletir de que a natureza, a nossa natureza, porque somos luz, a nossa natureza é o bem. Porque a sombra é produzida por essa experiência que nós temos aqui. Na saída, quando a luz volta para o seu estado original, natural, não existe sombra. E se a gente perceber no nosso dia a dia, né, se a gente observar a sombra, é através da sombra que a gente sabe aonde está a luz. É a sombra que mostra, né? Quando eu fiz o meu curso de fotografia, a gente estudava muito, tinha aulas assim interessantíssimas sobre a sombra, porque é pela sombra que a gente consegue perceber a condição espacial e
perceber aonde está a luz. Então, né, para o fotógrafo, a gente fica sempre olhando, analisando, interpretando esse jogo de projeção, luz e sombra. Então, quando a gente vai seguindo o nosso caminho e a gente reflete sobre essas questões da luz e da sombra, a gente observa que a sombra nos indica aonde está a luz. E a sombra não existe sem a luz. Mas a luz existe sem sombra. E na astrologia tem um ponto muito importante no mapa, quando a gente fala do meio do céu. O meio do céu é aquele ponto que marca o nosso propósito, o que viemos fazer. Porque é onde o sol está em cima de nós e não permite sombra. Não há sombra de dúvida de quem somos ou do que viemos fazer aqui. Então, eu quero continuar essa reflexão lembrando, contando uma historinha. Contando uma história, lógico. Né? Sem história, a gente não entende nada da vida. Né? Pelo amor de Deus. Temos, e aí, essa história foi criada por Platão. Platão. E todo mundo já ouviu falar no mito da caverna. E eu acho assim, o mito, tem várias interpretações sobre o mito da caverna, eu já vou contar essa história daqui a pouquinho, né? Mas sobre o mito da caverna existem várias interpretações sobre a ignorância, né? Fala sobre a ignorância do ser, aquela coisa toda. Eu tenho a impressão de que o mito da caverna, para mim, fala da nossa essência humana, de sermos luz. Não só da nossa experiência aqui na Terra, com questões intelectuais, sensoriais, políticas, econômicas. Não é só isso. E eu vejo que as reflexões sobre esse mito passam muito por aí. Mas, para mim, o mito ele tem embutido, não é para mim, né? Grandes mestres me ensinaram isso, que o mito ele tem embutido um arquétipo, uma informação sobre a nossa essência. E no mito da caverna, que é o seguinte, Platão criou um diálogo lá entre Sócrates e, agora eu não me lembro do outro, com quem ele conversava. Enfim, mas a conversa era a seguinte, ele criou uma situação onde pessoas haviam sido aprisionadas dentro de uma caverna, onde elas não podiam sair, e elas ficavam presas pelo pescoço, pelos pés, presas de alguma forma, e a experiência que elas tinham dentro dessa caverna era uma experiência de só ver projetado na parede a sombra dos movimentos das pessoas fora da caverna, porque fora da caverna existia uma fogueira. E essa fogueira, essa luz, projetava a sombra dessas pessoas dentro da caverna, na parede da caverna. E aquelas pessoas que estavam ali imaginavam que aquilo era a realidade.
e ficavam ali conformadas com aquela situação, até que, obviamente, porque a nossa natureza busca pela essência, né, tem uma lembrança de que somos maiores, e aí tem um fugitivo que vai para fora da caverna, né, e num primeiro momento se choca com a imagem da fogueira, mas aí depois ele vai se adaptando e ele vai vendo que a experiência do ser humano poderia ser muito maior, muito mais coisas a partir da luz e saindo daquela caverna, porque a vida é luz, é na luz do dia e não na sombra que se projeta pela luz que é bloqueada. E aí ele foi, né, experimentando isso, e eu acho isso grandioso, porque faz a gente lembrar que somos da luz. E aí, obviamente, né, que ele, a partir daquilo, ele desejou voltar para dentro da caverna para falar com as pessoas o que estava acontecendo, o que elas estavam perdendo, né, o que estava acontecendo. E quando ele leva lá para dentro da caverna essa informação, para aquelas pessoas que já estavam adaptadas a olhar para a vida pelas sombras e pelas suas projeções, pela ilusão que a sombra provoca, o que vocês acham que aconteceu com esse camarada? Pelo conto, né, que o Platão criou. Obviamente que foi renegado e experimentou o mal das pessoas que vivem nas sombras. Porque, da mesma maneira, ele também, quando saiu, ele sentiu um impacto muito grande com relação àquela fogueira, aquela luz toda. Aí, óbvio, voltou para dentro da caverna, começou a contar, começou a dizer, tá maluco, a gente precisa livrar o grupo dessa sandice, que vai provocar uma crise na gente. Vamos ficar, porque aqui está muito confortável. Vamos ficar por aqui. E mataram, né, o fugitivo. Então, quando a gente pensa, né, nesse mito, eu acho que a gente começa a responder essa pergunta sobre o bem e o mal. Porque nós somos luz, e um dia vamos voltar para a nossa origem. Então, essa maneira também de enxergar a vida faz com que a gente transmute, reconceitue absolutamente até a própria morte, que ainda nos provoca e nos deixa assim tão confusos diante desse fato da vida. Não podemos, é um grande tabu falar da morte. E aprendemos que a morte é o fracasso da vida. Não, a morte não é um fracasso. Morrer não é fracassar. Em muitos casos, e a gente atravessou, ainda está atravessando, né, esse desafio da pandemia, onde, como eu já falei em outras conversas, a morte dialogou com a gente, olhou dentro da nossa cara e perguntou o que a gente estava fazendo com a nossa vida, com a nossa saúde, o que a gente está fazendo com a nossa luz. E quantas pessoas foram libertadas. Precisamos olhar assim. Não existe erro na natureza.
A morte não é um fracasso. Então, isso muda tudo para nós. Porque nós vamos começar... Oi, Fatinha, seja bem-vinda. Nós vamos começar a mudar a nossa perspectiva, e a gente vai começar a perspectiva daquela contenda do bem e do mal, e a gente começa a pensar assim, quando o mal prevalece, existe vitória? Quando a gente pensa, por exemplo, no mal que a gente faz para a natureza, olha, a nossa mãe terra, mãe que cuida, mãe que zela, mãe que nutre, mãe que acolhe, mãe que dá roupa, mãe que dá sabedoria. E aí a gente vai e maltrata da maneira que a gente maltrata, desonra, né? Existe um mandamento, honrar pai e mãe, a gente desonra a nossa mãe terra. Mas aí a gente pensa, aí, nessa atitude, onde a gente percebe esse mal prevalecendo. Prevalecer não significa vencer. Esse mal prevalecendo, o que vai acontecer? Quem vai sofrer as consequências desse mal? O planeta tem 4 bilhões de anos. Já passou por muitos ciclos, repetições, e vem. A humanidade vai, e extingue espécie, e vai, não sei o quê. Nós estamos imprimindo algum perigo para o planeta? Quem vai sofrer as consequências dos nossos gestos? Somos nós. Nós é que corremos o risco de não ficar mais aqui. E aí vir um outro grupo e substituir a gente. Eu quero cuidar porque eu acho esse planeta maravilhoso, sou grata. Não é porque tem um monte de movimento pelo mundo, você quer essas políticas todas aí. É olhar e sentir que a Terra é para nós. Então, é importante que, quando o mal prevalece, não há vitória. Não é uma questão de quem vai vencer. Não, quando o mal prevalece, é a sombra que está tomando lugar na nossa vida. E nós sofreremos essas consequências. Porque o bem que realizamos para o planeta, para as pessoas, o bem que realizamos é algo que tem reflexo dentro de nós, no nosso caminho de evolução. Nós que pretendemos ser humanos de verdade, porque a nossa humanidade ainda está engatinhando nesse amadurecimento, porque, obviamente, a gente vê tanta desumanidade que eu não sei se a gente pode ser chamado, de fato, de ser humano já. Quantas espécies animais se comportam com muito mais amor, com muito mais ética, com muito mais tudo de bom, de bem, do que nós? A gente observa isso. Por quê? Porque a gente se desconectou da nossa fonte, a gente esqueceu que a gente é luz e que a gente está aqui de passagem.
Então, não há vitória quando o mal prevalece. O bem é a vitória. Encontrar a luz na sombra é a vitória. E esse é o nosso desafio interno, porque essa questão está para dentro. Não adianta a gente ficar projetando a nossa sombra. Jung falava muito disso. Nós já falamos isso aqui também sobre o inconsciente. Tudo que é sombrio em nós, a gente foi guardou no inconsciente e a gente, não, eu sou luz. Mas quando tenho que falar de lá de fora, do que está acontecendo, da sombra, do que tem que matar, que tem que fazer, tem que acontecer, tem que vingar, tem que não sei o quê. Mas é por causa da sombra que está lá fora, não é da que está acontecendo aqui dentro de mim, não. O Jung chamou de sombra isso. O que nós banimos da nossa consciência como um mecanismo de proteção, mas que não reconhecemos como nosso. E aí essa sombra se projeta no outro, dizendo que é o outro que é assim. Então, quando a gente quer realmente trabalhar pelo bem, a gente tem que, não tem outra saída. A gente tem que olhar o mal, a sombra, que existe em cada um de nós. Esses dias eu fiz uma postagem lá no meu story que eu gostei muito eu gosto dessas frases que me fazem pensar. Ele falou assim, eu vejo algo errado do lado de fora, eu corrijo isso em mim. Porque se eu vi, é porque tem algo aqui em mim, sintonizando com aquilo que está lá. Estamos chegando aí no finalzinho dessa reflexão, e aí eu queria me dirigir para a criança que fez essa pergunta. O bem sempre vence. O bem é a vitória. Se o mal prevalece, é porque a luta ainda não acabou. E precisamos continuar. E é para dentro. O mal que devemos cuidar pelo mundo inteiro, pelo universo, é o que habita o nosso coração e que é responsável pelos nossos gestos de maldade. Muitas vezes vocês vão me ouvir citar esse nome, Jean-Yves Leloup. Um grande mestre na minha vida. E ele diz o seguinte, o homem bom, o homem verdadeiramente bom, é aquele que vê a bondade em tudo. Tudo é puro para os que são puros. E nós estamos aí, num ciclo, fechando um novo ciclo, porque a vida é cíclica. Os ciclos são importantes, a gente sempre está voltando para a nossa origem. E nós estamos, de novo, chegando num tempo onde nós vamos celebrar o bem. É o Natal. O Natal, todo ano, vem para a gente lembrar que somos luz, que temos a estrela que nos guia, que tem a criança que é o Salvador. Que o bem nasce.
É uma época deliciosa. Eu tenho um ritual todo ano, desde a primeira vez que eu assisti esse filme, e aí eu vou fazer essa sugestão para vocês, e as minhas amigas sabem disso, porque elas já assistiram esse filme comigo, e eu já assisto todos os anos nessa época, eu já assisti, mas agora estou com vontade, já assisti a semana passada, mas já estou com vontade de assistir de novo, Simplesmente Amor. Um dos melhores filmes de Natal que eu já vi na minha vida. E ele foi inspirado, né? Quem produziu Simplesmente Amor, as histórias de amor que acontecem, várias histórias de amor entrelaçadas e tudo, todas as histórias são simplesmente amor. Todas as respostas são simplesmente amor. Mas o que é interessante no início desse filme é que fala que ele nasceu, ele foi inspirado a partir da experiência americana, experiência do mundo, uma experiência mundial com o ataque às Torres Gêmeas em 2001, 11 de setembro de 2001. E o que a gente viu não foi, depois daquela atrocidade, daquele ícone do mal agindo, a gente não viu as pessoas se revoltando, pelo menos na grande maioria da humanidade. A gente viu o ser humano se compadecendo. E é isso que a gente vê nos seres humanos quando acontecem tragédias. A gente experimentou tragédias, deslizamentos, terremotos, deslizamentos próximos a nós, aqui a gente tem essa experiência, onde as pessoas perdem tudo. E o que aparece não é a sombra do homem. O que nessa hora vem com força é a luz do homem. Que é tocado profundamente na sua essência para ir em socorro aos que sofrem. Então, na minha vida, eu aprendi o seguinte: quando alguma coisa aparentemente está dizendo que está dando errado, aparentemente está dando errado, tenha paciência, observe a sombra, porque você vai encontrar a luz, aonde a luz está. E vai ver o que está dando certo. E vai descobrir o que está dando certo. E é isso aí. Assistam Simplesmente Amor. Esse é um filme que se tornou para mim um ritual de Natal, né? E agradeço mais uma vez a companhia de todos aqui para essa conversa deliciosa nesse tempo agora. E espero, né, que tenha respondido de uma maneira mais profunda, porque é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que fazemos sempre, mas dessa vez ela veio da criança. E no Natal, a resposta para isso vem também de uma criança. Elas são a luz do mundo. Se a gente está na dúvida, aonde está a luz? Olha para a criança. O mestre criança, o rei menino que vai nascer nos nossos corações, vai lembrar disso mais lá na frente e vai dizer: deixa a criança ficar perto, deixa vir a mim essas crianças, porque elas são a luz do mundo. Tá certo, gente? Podemos encerrar?
Eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu estou emocionada, estou arrepiada, adoro falar essas coisas e adoro falar de Jesus. Jesus é o meu mestre. Natal, para mim, é um momento de renovação da minha esperança, da minha fé na humanidade e, principalmente, da minha energia para lutar contra o mal que me habita. Tá certo? Então, ó, Feliz Natal para todos. Que o nosso ano de 2022 venha cheio de novas experiências, de aprendizado, porque somos luz. Nada pode nos derrotar. Toda a experiência só pode nos fazer crescer. Fiquem com Deus, tá bem? Ó, beijo para todos. Amo cada uma que está aqui. Cada uma. Obrigada, Luciene. Obrigada, Suzy. Obrigada, Fatinha, Jaqueline, Priscila, Antônia, todo mundo. Paula entrou aí também, né, no finalzinho, mas a live vai ficar guardada, né? E Janaína, enfim. Muito obrigada a todos que estão aqui. Agora a gente só tem prosa com chá, ou então com refresquinho, um chazinho fresco, em janeiro, tá bom? Fiquem com Deus. Pri, dá um beijo em Antônia e diz a ela que eu é que estou com meu coração cheio de gratidão pela oportunidade que ela nos ofereceu. Tá certo? Um beijo. Tchau. Fui! Feliz Natal!